A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, chegamos na lição número 3 desse terceiro trimestre da CPAD em 2021. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre um tema muito especial. Vamos conhecer o rei Acabe e vamos conhecer também o profeta Elias. E eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Essa lição foi escrita pelo pastor Clayton Pomerene e que Deus em Cristo venha falar com você através dessa aula de hoje. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, gente boa, participe nessa ministração comentando em seu comentário aqui, hashtag Glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o nosso site Facilita EBD. Se você desejar nota 10, o esboço da minha aula, o meu material, os nossos slides, para você dinamizar ainda mais as suas aulas de Escola Bíblica Dominical, se torne um dos nossos assinantes. O link com as propostas está aqui na descrição desse vídeo. Você vai receber todo o material exclusivo desse trimestre para você. A assinatura é muito simples, ela é realizada durante o trimestre. Que Deus em Cristo abençoe você. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos adultos. A aula de hoje trata sobre esse tema, Acabe e o profeta Elias. Vamos conhecer o perfil do rei Acabe, vamos conhecer também a Jezabel, a perigosa, e vamos estudar um pouco sobre o ministério do profeta Elias. E eu espero que você seja um instrumento na Escola Bíblica Dominical aí da tua igreja. Mas para a gente iniciar bem a aula de hoje, é necessário iniciarmos pela palavra de Deus. Apresente as bases que a lição traz para a gente. A primeira base que você precisa apresentar em sala de aula é o texto áureo que está em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Faça essa leitura aí com os teus alunos. A segunda base é a verdade prática. Apresenta aí, gente boa, a verdade prática para os teus alunos em nome de Jesus. E a terceira é a nossa leitura bíblica em classe, que está localizada nos seguintes endereços. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 e 30, capítulo 17, versículo 1 ao 7, capítulo 18, versículos 17 ao 21. Faça essa leitura, labareda de fogo de Jesus, e eu espero que Deus em Cristo te use na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Conforme o pastor Clayton Pomerene, em seu texto no livro de apoio da lição, ele deixa claro que após a morte de Urim, o rei Urim, se inicia então uma dinastia muito longa no reinado do norte. Lembra que a lição de hoje vai trabalhar a respeito do reinado do norte, das 10 tribos. Não é sobre Judá, mas sim sobre o governo voltado para Israel, com a capital em Samaria. E um dos reis que mais demorou nessa nova dinastia que se levanta é o rei Acabe, esse rei perverso que a palavra de Deus apresenta para a gente. Nesse reinado se destaca aqui então a sua esposa Jezabel e também se destaca o ministério do profeta Elias, que traz aqui as verdades de Deus, traz aqui a palavra de Deus, e nós, como crentes em Jesus, devemos seguir o perfil de Elias. Acabe reinou entre os anos de 774 a 852, 22 anos de reinado no Reino do Norte. Isso é um fato curioso, porque o seu reinado é um dos períodos mais longos dessa comunidade, da comunidade de Israel, que tem a sua capital em Samaria. Acabe era um rei perverso. Conforme a Bíblia, estudando a palavra, nós descobrimos que ele perseguia os profetas de Yahvé, os profetas do Senhor, os profetas do nosso Deus. Não é à toa que está registrado no livro de 1 Reis,
capítulo 22, versículo 8, que ele odiava o profeta Micaías, porque Micaías anunciava a verdade de Deus e não aquilo que ele queria ouvir, como ele já ouvia dos seus profetas comprados. Mas Micaías anunciava a verdade. Além de Micaías, no período do reinado de Acabe, um grande profeta se levantou confrontando esse homem. Elias, servo de Deus, homem íntegro, que traz um perfil assim maravilhoso para estudarmos hoje. Eu estava lendo um artigo na internet sobre o perfil de Acabe e encontrei um artigo do Daniel Conejeiro que destaca exatamente algumas questões sobre o rei Acabe. E a primeira delas é que o rei Acabe trabalhou muito para fortificar as cidades em Israel, com a sua capital em Samaria. A base bíblica para isso está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34 e também capítulo 22, versículo 39. Ele investiu em melhorias na capital em Samaria. Ele investiu dinheiro naquela região. E a imponência do seu reinado é descrita na palavra de Deus, ao ponto de ele construir palácios feitos de marfim. Olha o que está escrito, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 1, capítulo 22, versículo 39, e a citação também de Amós, capítulo 3, versículo 15. Conforme o Daniel Conejeiro, em seu artigo publicado na internet, ele destaca para a gente, por exemplo, que a imponência do reinado de Acabe foi tão grande, tão grandiosa, que esse reinado está inserido também em alguns conflitos internacionais. E você tem base nisso em 1 Reis capítulo 20. Esses conflitos internacionais acabaram atraindo aí a Síria para depois, futuramente, como nós já vamos perceber, perseguir e destruir o povo de Israel com a sua capital em Samaria, através do cativeiro que acontece em 722 a.C. E em terceiro lugar, conforme o Conejeiro, nós percebemos, à luz da palavra, que a morte de Acabe foi consequência então do seu pecado. A Bíblia registra que a sua morte foi terrível. Ele morreu em batalha, conforme nós vamos estar estudando daqui a pouco na lição. Quando nós analisamos o perfil desse rei, entendemos a importância, então, de compreender os perfis dos reis de Israel e também dos reis de Judá, que é a proposta do pastor Clayton Pomerene. Em 1 Reis, capítulo 22, versículo 38, a Bíblia fala o seguinte: a Bíblia diz que a morte de Acabe foi consequência, resultado de uma profecia dita pelo profeta Elias, esse homem de Deus que é levantado por Deus para marcar a sua geração, como nós precisamos de Elias em nosso tempo, para marcar a nossa geração com o poder de Deus, com a palavra de Deus e com as verdades de Deus. Conforme o pastor Clayton Pomerene, o próprio Acabe, em seu reinado, fez escolhas que desagradaram a Deus e impediram as bênçãos de Deus sobre a nação de Israel. Ele não voltou o seu coração para Deus. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 33, está escrito que ele deixou de temer ao Senhor e ele passou a adorar postes ídolos, outros deuses, deuses falsos. E isso desagradou a Deus e impediu as bênçãos do Senhor sobre Israel. Além disso, a Bíblia registra para a gente que ele tomou uma decisão terrível. Ele se casou com Jezabel, uma princesa idólatra e pagã. E isso era proibido pela lei de Deus, era proibido pela lei de Moisés. E tocando nesse nome, Jezabel, é importante também levantarmos em consideração na nossa ministração, faça isso em sala de aula, quem foi Jezabel. É importante você levantar algumas considerações sobre essa mulher terrível que a Bíblia cita. Lendo um artigo do Daniel Conejeiro, publicado na internet, eu encontrei algumas coisas interessantes sobre o perfil dessa mulher terrível que a palavra de Deus apresenta para a gente. E algumas características eu quero levantar aqui para você. A primeira é que Jezabel é uma das figuras mais polêmicas encontradas na Bíblia. O perfil dessa mulher é um perfil totalmente averso à vontade de Deus. Essa mulher é uma mulher que trata a palavra de Deus de forma leviana.
Essa mulher trata os profetas de Deus de forma terrível, persegue aqueles que têm a verdade de Deus em seus lábios e em seus corações. Em segundo lugar, você também pode levantar sobre essa mulher, é que ela era filha de Et-Baal, um dos sacerdotes e também reis dos Sidônios. E a Bíblia faz questão de dizer que ela era uma das princesas voltadas para essa idolatria, conforme está escrito em 1 Reis, capítulo 16, 30 ao 31. Em 1 Reis, capítulo 21, 25 ao 26, essa mulher iniciou uma grande perseguição contra os profetas de Deus e pessoalmente contra o profeta Elias, ao ponto de querer matar Elias, porque Elias acabou com o ministério sacerdotal dela, o ministério idólatra em Israel, apontando para a verdade do Deus vivo. E em quarto lugar, Jezabel, ela teve algo terrível sobre si. Uma das mortes mais terríveis citadas na Bíblia é a morte de Jezabel. Para você ter ideia, ela cai da sacada e quando ela cai da sacada, o seu corpo se espatifa no chão e a Bíblia faz questão de dizer que os cães se alimentaram da sua carne e também do seu sangue. Essa mulher é uma mulher terrível. Sobre o perfil dela, sobre o casamento com Acabe, nós vamos estudar mais adiante. Mas é interessante levantarmos essas questões aqui já de forma introdutória para que você tenha uma noção sobre o que explicar na escola bíblica dominical. E a minha oração é que Deus te use como boca de Deus, como profeta de Deus, para ministrar uma palavra para o coração dos teus alunos. E as atitudes de Acabe foram condenadas por profetas de Deus, como o profeta Micaías, como o profeta Oséias, como também o profeta Miqueias, como Elias, servos de Deus que foram levantados por Deus. O próprio pastor Clayton afirma isso no seu texto de apoio. E tendo noção sobre esse assunto, vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. Eu espero te ajudar em sala de aula, ministrando essa palavra para você. O primeiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. O casamento de Acabe com Jezabel. Nesse primeiro ponto, de forma básica, eu espero em Cristo te ajudar a compreender as consequências desse casamento de Acabe com Jezabel. Conforme Paul Gardner, em seu texto Quem é Quem na Bíblia Sagrada, Paul Gardner ele cita algumas características aqui importantes para serem levantadas em sala de aula. Que o nome, o termo Jezabel, significa em hebraico, não há nobreza. Paul Gardner ainda cita que esse termo ele também é distorcido para o seguinte significado, para o termo de não há o meu príncipe como Baal, ou o príncipe Baal existe. Você percebe que o nome dessa mulher, o nome Jezabel já traz esse significado de idolatria, de trazer à vivência algo que não existe, de um Deus falso. Em segundo lugar, o Paul Gardner também destaca no seu texto sobre Jezabel, que Jezabel era filha de Et-Baal, como nós já percebemos, e ela se casa com o rei Acabe para fazer então tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus e instalar em Israel a idolatria. Em terceiro lugar, o Paul Gardner ainda destaca sobre Jezabel que o escritor dos livros de 1 Reis e 2 Reis faz questão de destacar que essa mulher distorceu a religião em Israel, distorceu a adoração, provocando então esse plantar, essa semente da idolatria no coração daqueles que pertenciam às tribos do norte. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, para você ter ideia, Paul Gardner ainda cita que as ações dessa mulher no Antigo Testamento também são apresentadas de forma simbólica lá no Novo Testamento, onde tinha uma mulher que se considerava como profetisa e agia de forma idólatra, como uma falsa crente na igreja de Tiatira. Quando você se refere a Jezabel, olhando para a Bíblia, você percebe que essa mulher é uma personificação do mal, é uma mulher que pratica aquilo que é errado,
traz essa visão aqui no contexto bíblico. Analisando essas questões, nós precisamos ter isso em mente também. E mergulhando ainda mais na lição de hoje, vamos para o primeiro subtópico aqui da lição. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: as consequências de escolhas erradas. Nós vamos refletir sobre essas escolhas erradas que Acabe realizou em sua vida, trazendo então uma aplicação para a nossa vida também. Existem consequências para decisões erradas que tomamos na vida. E observando isso aqui, vamos compreender ao mesmo tempo a proposta de aplicação apresentada aqui pelo pastor Clayton. Conforme o pastor Clayton, no seu texto de apoio, ele comenta o seguinte, que a confiança de Acabe, filho de Orim, não estava depositada em Deus, mas a sua confiança estava depositada nas suas próprias decisões, naquilo que ele pensava sobre si. E por isso, no perfil de Acabe, nós encontramos tantas alianças pagãs, ao ponto dele instalar a idolatria de forma concreta em Israel. E Acabe foi um dos piores reis dessa dinastia do Reino do Norte. Para você ter ideia, passaram pela dinastia do Reino do Norte 20 reis. Acabe faz parte dessa dinastia. Foi o pior de todos que passou até o momento. E um dos erros que Acabe cometeu foi ter se casado com Jezabel. E a consequência desse casamento trouxe para Israel diversos fracassos. Fracassos espirituais, fracassos financeiros, fracassos morais. E nós precisamos entender isso para poder aplicar na vida dos nossos alunos também. Conforme 1 Reis 16:31 e também capítulo 18, versículo 19, o casamento entre um rei israelita e alguém de uma cultura pagã era proibido. Acabe não considerou a palavra de Deus. Ele não considerou a verdade de Deus. Não foi obediente à vontade do Senhor. Ele se casou com a mulher pagã. E é interessante que ele desobedeceu à vontade de Deus. Abrindo um parêntese aqui, precisamos também trazer uma aplicação. Tem muita gente que não vê nenhum problema em se casar, por exemplo, um cristão com a pessoa não crente. Às vezes, o cristão comete o erro, ou a cristã comete o erro de pensar o seguinte: olha, eu vou me casar e eu vou trazer ele para Jesus, eu vou trazer ela para Jesus, eu vou converter ele para Cristo. Isso é um equívoco. Em grandes partes dessas más decisões, nós encontramos aqui fracassos espirituais, casamentos arruinados por essas más escolhas. É interessante você parar para pensar nisso e refletir nisso também em sala de aula. Em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25, a Bíblia faz questão de dizer que Jezabel acabou influenciando Acabe, comprando o coração de Acabe para o mal. Olha aí a má influência. Quando nós lemos no comentário bíblico de Warren Wiersbe, olhando e observando exatamente para esse perfil, o resultado desse casamento, nós encontramos algumas coisas interessantes para poder aplicar aqui em sala de aula. Que, com base em 1 Reis, capítulo 21, versículo 29 e 40, por causa dessa desobediência de Acabe, a sentença de Deus recaiu sobre ele através da boca dos profetas. Os profetas anunciaram a morte de Acabe por causa dessa má escolha. E existem pessoas que estão tomando más escolhas em sua vida, tomando más decisões e, infelizmente, não pensam nas consequências. Eu estava pesquisando na internet e encontrei um artigo da editora Ultimato, que traz exatamente uma reflexão sobre isso, sobre as escolhas erradas e as consequências trágicas. Existem pessoas que, infelizmente, estão tomando escolhas erradas em sua vida, congregam conosco em nossas congregações e não pensam nas consequências trágicas. E é muito comum vermos pessoas pensarem o seguinte: que as suas decisões não vão trazer consequências para a sua vida espiritual e para a sua vida material também. Muitas pessoas pensam consigo mesmo que o que vale para ele é aquilo que é imediato, é aquilo que traz a alegria logo, é aquilo que traz a
felicidade que ele tanto procura, buscando na realidade não a verdadeira alegria, mas sim a satisfação pelo prazer. E essa satisfação pelo prazer, às vezes, é um perigo. E esse imediatismo de querer saciar a sua vontade logo é algo perigoso. E muitos crentes têm entrado por esse caminho e, infelizmente, estão vivendo aí as consequências das suas más escolhas. Vivendo conflitos no seu casamento, crises familiares, vivendo aí, às vezes, até mesmo o divórcio, por causa de decisões erradas que tomaram em sua vida. E nós podemos aqui destacar algumas coisas que você precisa levar em consideração, até mesmo para poder pegar isso e apresentar em sala de aula sobre as consequências das más decisões. Em primeiro lugar, você precisa levar em consideração que as más decisões são resultados da falta de vigilância espiritual. Quando nós não vigiamos espiritualmente, quando nós não oramos antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, infelizmente sofremos as consequências. Acabe não queria ouvir a voz de Deus. Acabe não queria caminhar com Deus. Acabe não estava nem um pouco preocupado com a vontade do Senhor para si e para Israel. Ele não estava escutando a mensagem de arrependimento pregada pelos profetas. Isso aqui precisa ser levado em consideração. Pega isso para aplicar em sala de aula. Em segundo lugar, você também precisa ter em mente que as escolhas erradas possuem, sim, consequências. Acabe, de acordo com a Bíblia, foi um dos piores reis de Israel, ao ponto de prejudicar a vida espiritual dos sacerdotes, comprar diversos profetas, somente os profetas que falavam aquilo que lhe agradava, com a luxúria e com o dinheiro. E o fracasso espiritual de Israel foi terrível, ao ponto desse povo ser levado em cativeiro no ano de 722 a.C., pelos assírios, como resultado aí da sua desobediência. Em terceiro lugar, você também precisa levar em consideração sobre as consequências das más decisões. Todavia, para nós hoje, na graça de Deus, precisamos entender que mesmo que você tenha tomado más decisões em sua vida, há sempre uma oportunidade de perdão. Os profetas anunciavam o arrependimento, porém Acabe não queria ouvir isso, não queria se arrepender. Mas você, em Cristo agora, tem sim a oportunidade de se arrepender. Se as suas escolhas foram escolhas erradas durante a sua trajetória de vida, em Cristo agora você tem uma oportunidade de recomeçar, de agir da maneira certa, de caminhar pelo caminho do perdão e do arrependimento, para ter uma nova oportunidade em Cristo. E para iniciar essa nova oportunidade é necessário nascer de novo. Tem muita gente que congrega com a gente, mas não nasceu de novo. Apresente o texto bíblico de João, capítulo 3, versículo 3 e 6. Nascer do Espírito Santo para tomar uma nova vida e caminhar adiante para a glória de Deus. Não como Acabe fez. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Gente boa, que você seja boca de Deus na escola bíblica dominical. Deixa Deus te usar para que os teus alunos saiam da tua aula cheios do Espírito Santo. Vamos avançar agora para o segundo subtópico, tá? Se eu estou te ajudando, se essa palavra de Deus está falando contigo, compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus. E o segundo subtópico observa exatamente o perfil dessa rainha perversa. Essa Jezabel é terrível. Estava lendo o material do Paul Gardner, quem é quem na Bíblia Sagrada, e o Paul Gardner ele destaca o seguinte sobre Jezabel, sobre o que essa mulher fez de terrível. Em primeiro lugar, Jezabel instalou em Israel, nas tribos do norte, a idolatria, o culto voltado para Baal e também para sua consorte, a esposa de Baal, Azera, também conhecida como Astarte. Jezabel também provocou em Israel a contratação de 450 profetas de Baal e 400 profetisas de Acera, onde está escrito 1 Reis, capítulo 18, versículo 19.
Ela desobedeceu a Deus e expandiu o conceito, então, dessa visão de monarquia. A monarquia deveria ser limitada aos pais e filhos, mas ela queria levar isso adiante, estabelecer isso com outras pessoas, e isso era proibido pela lei. Onde é que está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20. E ela também foi responsável pela morte de Nabote, porque Nabote não queria vender a sua vinha. E de forma terrível, ela acusou Nabote de idolatria e acusou Nabote também de blasfêmia. E a Bíblia faz questão de dizer, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 8 ao 16, que ela mandou matar Nabote. O pastor Clayton comenta o seguinte no seu texto de apoio: que Jezabel, como rainha, provocou em Israel uma verdadeira luxúria, a abominação diante do Senhor, o culto ao sexo, rituais de feitiçaria, o culto ao homossexualismo. Ela estabeleceu uma verdadeira religião pagã. Para você ter ideia, em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, há citação dessa mulher lá no Novo Testamento como uma mulher terrível, uma mulher depravada que desagradava a Deus. Ela também, conforme o pastor Clayton, foi responsável pela matança dos profetas de Deus, perseguia os profetas de Deus, os servos do Senhor que falavam a verdade, que não pregavam aquilo que ela queria ouvir. Analisando ainda mais sobre o perfil dessa mulher, nós entendemos a partir da leitura de 1 Reis 18:4 que Obadias, um dos ministros de Acabe, percebendo toda essa idolatria espiritual, esconde então vários profetas e alimenta esses profetas com pão e água para preservar esses homens de Deus, servos de Deus, escondendo-os dessa perseguição e morte, tanto por Acabe e Jezabel. E analisando exatamente nesse segundo subtópico, esse viés de idolatria que é instalado então em Israel, também precisamos trazer uma aplicação para os nossos dias. E nessa aplicação eu quero refletir com você. Quais são então as idolatrias do nosso tempo? Observe que a idolatria vai além de ter um ídolo de barro em casa, um boneco de madeira. A idolatria hoje se modernizou e você precisa ter isso em mente até mesmo para aplicar em sala de aula. Você sabia, por exemplo, que no nosso meio gospel, no nosso meio evangélico, no nosso meio cristão, existem pessoas que estão praticando a idolatria? E algumas coisas eu quero levantar com você para você refletir com os teus alunos. E o primeiro sinal de idolatria do nosso tempo, no nosso meio cristão, é essa busca pela autorrealização e a busca por cargos na igreja e posições. Quando isso está em primeiro lugar, ao invés da sua adoração a Deus, a pessoa já está entrando pelo caminho da idolatria. Nisso aqui, eu quero destacar, por exemplo, que a pessoa que está cometendo isso, ela coloca o cargo acima da sua adoração. Ela coloca a possessão de uma posição acima de servir ao Senhor. E isso se torna a fonte principal da sua motivação para estar na igreja, para estar em Cristo. Quando a pessoa faz isso, infelizmente ela está cometendo a idolatria. Você precisa ser de Cristo, servir a Cristo, independente do cargo da sua igreja. Ser crente em Jesus, servir ao Senhor, independente da posição ou do título. Existe também outro sinalizador de idolatria no nosso tempo. Essa manifestação que está existindo hoje no nosso dia a dia por uma admiração fanática por cantores evangélicos, pregadores evangélicos, pastores evangélicos, pessoas que estão no nosso meio. Às vezes, a pessoa que está cometendo idolatria, ela coloca, por exemplo, uma canção como o principal motivo de servir a Deus, seguir determinado perfil de pastor ou pregador ou cantor gospel, como uma pessoa que é exatamente o ápice que vai te influenciar para a adoração. Isso aqui está errado. A tua adoração tem que estar em Cristo, não em homens. Pessoas como eu e você,
cometem erros. Nós devemos servir ao Cristo, então devemos tomar cuidado com esses movimentos idólatras que estão existindo hoje. Existe também outra questão que é uma questão do nosso tempo. Eu procurei trazer aqui questões do nosso dia a dia que são vistas também como idolatria, às vezes não percebemos. Esse desejo desenfreado de ser famoso, de alcançar os lugares altos, de isso ser a sua motivação para estar em Cristo, de ganhar vários seguidores, de ser uma pessoa que tem um perfil famoso. Cuidado com isso. A tua motivação deve ser servir o Cristo. A tua motivação deve ser estar no Cristo. A tua motivação deve ser viver para Cristo, morrer para Cristo, amar o Cristo. Existe também outra questão idólatra do nosso dia, como a preguiça e a comorbidade. Infelizmente, muitas pessoas estão se tornando preguiçosas. E isso também é resultado de uma idolatria do nosso tempo. Paulo, escrevendo aos irmãos em Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16, ele diz que a gente deve remir o tempo, aproveitar toda a oportunidade para falar do Cristo. Aproveite toda a oportunidade que você tem na tua rede social, no teu trabalho, gaste-se em servir o Cristo, em falar do Cristo. E outra realidade do nosso tempo também, que é vista como uma idolatria moderna, são essas falsas teologias coaches, que trazem então essa religiosidade voltada para o homem, colocando o homem no centro. A tua satisfação pessoal em primeiro lugar, ao invés de adorar ao Senhor. Quando o homem está no centro, isso aqui é uma prática, se você não sabe, anticristã, ou seja, uma atitude do anticristo. Quando o homem está no centro, Cristo deixa de estar no centro. O que tem que estar no centro da tua vida é exatamente aquilo que foi pregado pelos reformadores. Os princípios da reforma cristã. Quais são os princípios da reforma cristã? Somente a Escritura tem que estar no centro do culto. Somente a palavra de Deus. Somente a fé em Jesus tem que estar no centro da tua vida. Somente o Cristo. Pregue o Cristo, cante sobre o Cristo, escreva poemas, canções, ensine sobre o Cristo. O Cristo tem que estar no centro da tua teologia. Somente a glória de Deus tem que permanecer na sua vida. E somente a graça de Deus tem que envolver a tua vida. Esses são os pilares que você deve seguir. Esses são os pilares motivadores da tua vida. E a idolatria no nosso tempo, às vezes, vem se infiltrando nas comunidades evangélicas de forma sorrateira, através de uma canção, através de uma pregação, através de um ensinamento. É por isso que o cristão em Jesus, crente pentecostal como você, glória a Deus e aleluia, que fala em língua estranha, como eu também, devemos estudar a palavra de Deus, frequentar a escola bíblica, conhecer das Escrituras. Quando uma igreja é fundamentada na palavra, ela não cai no erro da idolatria moderna. Quando a igreja é fundamentada na palavra, quando o pregador utiliza o texto bíblico de forma distorcida, com pretextos bíblicos de ensinar a palavra de Deus, mas na realidade não é a palavra, mas sim a sua maneira idólatra, ele então identifica o perfil de Jezabel do nosso tempo. Você percebe diversas campanhas que são feitas aí por determinadas igrejas, que seguem até mesmo o movimento pentecostal ou neopentecostal, que distorcem o que a Bíblia diz. Campanhas, às vezes, idólatras, que tomam determinados ritos que não são ritos que a palavra de Deus nos ensina. Devemos tomar cuidado com isso. A Bíblia fala sobre a palavra e a nossa verdadeira adoração deve estar no Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo falou que nos últimos dias, homens avarentos, homens ambiciosos, amantes de si mesmo, estariam então distorcendo a palavra. E aí, você concorda comigo que nós, em Cristo, devemos voltar o nosso coração para Deus e rejeitar qualquer forma de idolatria do nosso tempo?
Se você concorda, comenta aí. Devemos servir ao Cristo de todo o coração. E é por isso que precisamos observar o perfil dessa mulher terrível que é apresentada na Escritura, a tal da Jezabel. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se essa palavra está te ajudando, tá? Se Deus está falando com você, gente boa, em Cristo Jesus, envie essa mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Senhor. Agora vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Elias prevê a grande seca. Nesse segundo ponto, vamos estudar sobre a vida desse profeta de Deus. Chega a dar gosto, viu, gente, de estudar sobre a vida do profeta Elias. E o profeta Elias é um profeta destacado na Bíblia. Em primeiro lugar, você já descobre que na Bíblia você não encontra um livro do profeta Elias, mas você encontra esse profeta que não é um profeta escritor, mas um profeta que é o porta-voz de Deus, que tem experiências profundas, e o seu perfil é descrito aqui nos textos de 1 Reis e 2 Reis. Eu gostaria de tomar como base o texto do Charles Swindoll, comentando a respeito do perfil desse homem de Deus, o profeta Elias. A primeira pergunta que eu já quero levantar aqui para você também ter em mente em sala de aula é: quem foi e quem é esse profeta Elias? Qual é o significado do seu nome, Elias? Qual é a mensagem que ele tem? O que ele está fazendo em Israel? Qual é a origem desse homem de Deus? Isso aqui tem tanta coisa boa para termos em mente e aplicarmos em nossa vida em sala de aula, pois estudar a vida do profeta Elias é realmente um verdadeiro privilégio. Conhecer o perfil desse homem de Deus é algo que traz alegria ao nosso coração e que traga alegria também ao teu coração em Jesus. Elias é um testemunho vivo para a nossa geração. Como nós precisamos de Elias em nosso tempo. Homens de Deus que não se vendem à idolatria moderna que está surgindo hoje, como acabei de citar para você. Mulheres de Deus que têm um compromisso como o próprio Elias. Que Deus levante você como esse homem, como essa mulher de Deus, com o perfil de Elias. E onde estão os Elias do nosso tempo? Deus está à procura de verdadeiros servos de Deus. Quem sabe pode ser você, para testemunhar para essa geração. E pensando nisso, qual é o nosso testemunho que estamos deixando para essa geração? Para esses jovens, para esses irmãos novos convertidos que estão chegando na igreja, no movimento pentecostal? Qual é o testemunho que você, Elias de Deus, está deixando para os irmãos da tua igreja? Qual é o impacto espiritual que você está deixando para as pessoas que te escutam na escola bíblica dominical? Será que você está envolvido na obra de Deus, mesmo nesse período de frieza em que nós estamos vivendo? É necessário acreditarmos pela fé que Deus está levantando Elias, servos de Deus, cheios do Espírito Santo, e um deles pode ser você. Analisando isso aqui, gente, vamos para o primeiro subtópico logo, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A intervenção divina. Segundo o pastor Clayton Pomerene, ele comenta o seguinte no seu texto de apoio: que Deus, por divina vontade, levantou Elias. Interveio na história, levantando o profeta Elias para sacudir Israel, para combater Acabe e Jezabel. Deus está levantando servos como você, para poder combater a idolatria, falar da verdade de Deus, pregar os dons espirituais, a evidência do batismo das línguas estranhas, como nós acreditamos em Cristo, o batismo no Espírito Santo, com essa evidência espiritual. Charles Swindoll comenta o seguinte, que Elias era um homem de valores absolutos. E quais são os valores absolutos de Elias? Você também precisa ter esses valores. Em primeiro lugar, você já precisa ter em mente que o valor absoluto da vida de um homem de Deus está descrito na sua intimidade com Deus. Elias tinha intimidade com Deus. Era um homem de profunda oração, que você também tem intimidade com Deus. Elias era natural de Tisber, um vilarejo localizado ali nas regiões de Gileade. O próprio Russell Champlin tenta localizar aonde Elias pertencia, tentando apontar exatamente
De onde veio esse homem? Qual era a sua origem? E entendendo essa questão, eu já quero destacar para você que o local da origem do profeta Elias não importa. Mas o que importa sobre o perfil do profeta Elias é que o profeta Elias foi um homem que se colocou na brecha para ser usado por Deus. E aí eu pergunto para você, será que você está disponível para se colocar na brecha, para ser usado por Deus, para impactar a geração do seu tempo, para impactar esses irmãos que estão tomando aula com você na escola bíblica dominical e olhar para o perfil, o caráter desse homem de Deus, os valores desse homem de Deus, é perceber que esse homem de Deus andava conforme a palavra de Deus, andava pela vontade do Senhor, andava servindo a Deus de todo o coração. Glória a Deus por isso. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, quando nós analisamos o perfil de Elias, o Russell Champlin comenta o seguinte, que ele é natural de Tisbe de Naftali, uma região de Gileade, e a Bíblia não faz nenhuma menção sobre o seu pai ou sua mãe. Olhando para isso aqui, nós podemos também trazer uma aplicação em sala de aula, que o que importa no nosso chamado de Deus, de onde nós viemos, de onde nós saímos, mas o que importa é o impacto de Deus sobre a sua vida. É se colocar à disposição para estar na brecha, para ser usado por Deus, como Elias fez. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 18, está escrito que tudo nos leva a entender que Elias era um homem que vivia cingido sobre os seus lombos com um cinto de couro e pelos de animais. E isso indica que Elias também era um homem conhecido, dotado de uma autoridade. Rapaz, quando você se coloca na brecha para ser usado por Deus e tem intimidade com Deus, você tem autoridade? Então tem autoridade para ministrar na escola bíblica dominical? Como precisamos em nosso tempo de pessoas que têm uma conduta como Elias? Elias era conhecido, tinha a sua conduta espiritual. Você também precisa ter a sua conduta espiritual, o teu aluno também, independente da frieza espiritual do nosso tempo, independente dessa idolatria moderna em que nós estamos vivendo, Elias tinha uma conduta, mesmo vivendo em um período de idolatria estabelecido por Acabe e Jezabel, e nós estamos clamando em nosso tempo para que Deus levante Elias em nossa geração. Glória a Deus, que Deus levante você. Que Deus guie você, que Deus levante você pela força do Espírito Santo. Que Deus levante homens e mulheres que sejam reconhecidos, não por causa da idolatria, não por causa da fama, não por causa dos seguidores no YouTube, na internet, no Instagram, que você seja levantado por Deus, por causa da presença de Deus sobre você, por causa da intimidade de Deus em sua vida. E Deus sempre cuida dos seus servos como cuidou de Elias. A Bíblia fala que Elias tinha assim, experiências profundas, sabe? E por que eu quero trazer isso em sala de aula? Para que você fique empolgado em Cristo, para que você seja levantado em Cristo, como Elias foi. E aqui eu quero levantar outra questão, que não basta apenas ser um profeta, mas é necessário ter uma profunda comunhão com Deus. Elias é um homem de fé. Nós também precisamos ser pessoas que temos fé na palavra de Deus. Ele tinha uma mensagem, ele tinha uma pregação. O seu dever era pregar para um homem ímpio. O homem ímpio em Israel e também para sua esposa, a tal da Jezabel. Donald Wirsman comenta o seguinte, que Deus preservou Elias, que Deus cuidou de Elias nesse período de idolatria e perseguição. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 15, Deus, além de cuidar de Elias no ribeiro do Querite, ele providenciou para cuidar de Elias uma viúva. Ele providenciou algo especial para cuidar do servo. Quando nós lemos o versículo 16 desse capítulo 17, ele providenciou os animais, os corvos, para alimentar ele, lá no ribeiro do Querite. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a 8, Deus providenciou para cuidar de Elias até mesmo anjos. Eita glória!
providenciou isso para cuidar do servo dele, capacitando Elias com pão e água, para que Elias então fosse capaz de ministrar a palavra. Como nós precisamos ser capacitados por Deus. Deus cuida de você, sabia? Quando você se coloca à disposição como Elias fez. Deus trabalha em você, sabia? Quando você ouve o chamado como Elias ouviu. Deus usa você e providencia tudo para cuidar da tua vida, do teu ministério, da tua causa, quando você abraça a causa de Deus como Elias fez. Gente, espero estar te ajudando até aqui, tá? Se o Espírito de Deus está falando contigo através dessa palavra, comenta aí. Vamos agora para o segundo subtópico aqui da nossa lição, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. O preço da obediência a Deus. Vamos perceber que Elias também passou por alguns problemas em sua vida. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que significa o termo Elias. Quando você percebe e para estudar sobre o termo Elias, você descobre que o significado desse nome é muito forte, especialmente em um período de idolatria como Israel estava vivendo. O significado do seu nome significa o meu Deus é Javé, ou Iavé é o Todo-Poderoso. O significado do nome de Elias também traz um profundo impacto para a sua geração, porque a força do ministério de Elias não estava sobre Elias, mas estava sobre o Deus ao qual Elias servia. E aqui nós temos até uma aplicação. A força do teu ministério não está em você, na sua capacidade, no seu currículo, naquilo que você tem, mas está sobre você. É o Cristo, é o Espírito Santo. A força do ministério de Elias não estava nele, mas estava sobre ele, no seu ministério, em servir a Deus. O Paul Gardner traz o significado do nome de Elias como o poder de Deus. E é aqui, entendendo sobre esse significado tão profundo, entendemos que o que traz essa garantia do nosso ministério, como Elias também foi usado por Deus, era o poder de Deus. Precisamos de poder para o nosso tempo, poder para a nossa geração. E o ministério do profeta Elias é marcado por milagres. O Paul Gardner diz e trata o seguinte, que Deus estava cuidando de Elias, cuidando em providência. Os milagres de Elias são registrados pelo poder de Deus, ao ponto da sua pregação ser poderosa. Ele orou e não choveu. Ele orou e voltou a chover. Ele intercedeu pela ressurreição de uma criança. É o primeiro ato que acontece na história de uma ressurreição e o menino voltou à vida. Conforme o pastor Hernandes Dias Lopes, comentando em seu texto de pastor a pastor sobre o próprio ministério do profeta Elias, ele destaca o seguinte, que Deus operou em Elias e através de Elias. Esse período em que Elias está no ribeiro do Querite, ele está dependendo de Deus. O Charles Swindoll destaca o seguinte, que o Querite é o campo de treinamento de Deus, que o deserto foi o local onde o Espírito Santo trabalhou em Elias. Às vezes, nós também precisamos passar por alguns desertos para sermos moldados pelo Espírito Santo também. E foi Deus quem mandou Elias para o deserto. Às vezes, Deus também nos manda para o deserto da solidão, para termos um relacionamento somente com Ele. Às vezes, Deus trabalha em nós no deserto. E o deserto está marcado na agenda de Deus para a vida de Elias e para a nossa vida também. Pois no deserto, quem manda é Ele. No ribeiro do Querite, a providência vem dele e não nossa. Nós precisamos depender dele e não dos nossos recursos. Elias dependeu de Deus. E Deus preparou garçons. Eita glória! Preparou corvos para cuidar de Elias de uma forma muito especial. No deserto, Deus molda os seus líderes. Deus molda os seus servos, os seus profetas mais importantes. E se você está passando pelo deserto, gente boa, já quero lembrar você está sendo moldado, você é importante, Deus está te usando e vai te usar profundamente para impactar essa geração. E o Senhor está interessado em quem somos e não naquilo que fazemos, não nos resultados. Deus está interessado em estar com você no deserto para que no deserto você tenha um relacionamento com Ele como Elias teve.
O pastor Hernandes Dias Lopes faz questão de dizer que Deus trabalha nos seus obreiros, em seus obreiros, no deserto. No deserto ele molda o caráter, no deserto ele trabalha com você. No Querite, Deus estava moldando Elias. Na casa da viúva, Deus estava trabalhando em Elias. Ele estava vivendo o milagre, vivendo na dependência do Senhor. Deus treinou Elias no deserto para depender da sua presença, para estar ali sendo moldado por ele, para que no Carmelo, quando Elias desafiasse os profetas de Baal, aleluia, Elias dependesse inteiramente de Deus. Vamos pegar isso aqui? Deus às vezes molda você no deserto porque lá na frente tem um Carmelo, tem um altar, tem uma pregação, aonde Deus vai te usar poderosamente, aonde vidas serão impactadas. No Carmelo, o fogo de Deus desce, mas é necessário, antes do Carmelo, passarmos pelo Querite e a casa da viúva em Serepta, para aprendermos com Deus sobre a dependência. E na crise, Deus trabalha em você. Gente boa, que o Espírito Santo fale contigo, tá? Se eu estou te ajudando, se você se interessar pelo nosso material, o nosso esboço, os slides para te ajudar no EBD, o link está na descrição desse vídeo e você pode se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Vamos agora para o terceiro subtópico aqui do segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto na nossa EBD. Deus sempre cuida dos seus filhos. O pastor Clayton Pomerene destaca o seguinte, que quando Elias foi enviado para a casa da viúva, lá em Serepta, depois de sair do Querite, Deus também estava cuidando da viúva, porque está prescrito na lei o cuidado com o órfão, com a viúva e com o estrangeiro, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 10, versículos 17 e 18, capítulo 24, versículo 21, capítulo 26, versículo 12. Em Salmos, capítulo 68, versículo 5, fala sobre isso. E também em Salmos 146, versículo 9, nós encontramos essa citação e esse cuidado com aqueles que são necessitados. O pastor Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte no seu texto de Pastor a Pastor, e eu achei algo interessante para trazer aqui, que a mensagem de Elias é uma mensagem poderosa para o seu tempo. Ele está vivendo em um período de idolatria. Pega isso aí para poder aplicar em sala de aula com os teus alunos. E ele traz uma mensagem de reavivamento espiritual. Como nós precisamos de uma mensagem de reavivamento espiritual no nosso tempo. Ele é levantado para apresentar o juízo de Deus e o arrependimento. E ele prega esse avivamento para o povo de Israel. Ele é um homem que tem um perfil genuíno, que você também tenha, em Cristo Jesus, servindo a Deus de forma íntegra. Foi Deus que levantou Elias para pregar para o rei. Observa, ele prega no deserto, ele prega na casa da viúva, mas Deus levanta ele para trazer uma mensagem para o rei. E isso é importante ser entendido também. O conteúdo da pregação de Elias é um conteúdo todo voltado para as Escrituras. O conteúdo da tua pregação também deve ser um conteúdo voltado para a Escritura. A tua aula deve ser uma aula bíblica. Fale sobre a Bíblia em sala de aula. A mensagem de Elias, quando ele menciona que não haveria chuva, que seria impedido o período de chuva, conforme a sua palavra, é uma mensagem que está prescrita, se você não sabe. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16 e 17, está escrito que se o povo de Israel abandonasse a Deus, Deus faria com que o céu se tornasse em bronze, ou seja, não cairia chuva. Elias, quando está diante do rei Acabe, ele menciona algo interessante, que conforme a sua palavra não cairia a chuva. Vamos pegar isso aqui, vamos entender essa questão. Eu acredito, com base no Russell Champlin também, que a palavra aqui mencionada pelo profeta não era a palavra, a voz, o desejo do profeta Elias. Pega isso. Mas quando Elias fala, conforme a minha palavra, eu acredito que Deus estava usando a boca de Elias, o próprio Deus estava falando através de Elias, e estava dizendo, conforme a minha palavra, a lei, a escritura, a mensagem, ou seja, a palavra, o evangelho puro, a escritura, aquilo que está escrito na Bíblia, não choveu.
Então eu acredito que Elias é um homem pautado na Escritura, na palavra. Você também, como profeta de Deus, deve ser assim. Russell Shedd, comentando sobre o profeta Elias, ele destaca que as marcas do profeta Elias, da sua mensagem, da sua pregação, são marcas apresentadas com um profundo quebrantamento. A tua pregação deve apresentar isso também. A tua aula deve apresentar isso também. E o quebrantamento, se você não sabe, ele é produzido por um profundo arrependimento. Então, se nós queremos um avivamento, é necessário passar pelo arrependimento também. E por que Elias tinha tanta convicção ao pregar esse arrependimento, ao pregar esse quebrantamento? A resposta está em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem de profunda oração. Quando você tem convicção naquilo que você prega, você tem convicção no Deus que você serve. Você está envolvido em intimidade e oração em Deus. Por isso, no ministério do ensino da palavra na escola bíblica, no ministério da pregação, é necessário ter esse envolvimento com oração. Quer ser usado por Deus para impactar essa geração? Ore. Tenha intimidade com Deus. Se queremos um avivamento, busque a Deus de forma profunda. Quer ver os teus alunos serem impactados em sala de aula? Ore, interceda. Quer ver a tua aula cheia? Ore, peça a Deus para impactá-los com o Espírito Santo. Gente, que Deus te use. Que Deus te use. Essa é a minha oração. Para finalizar a aula de hoje, terceiro ponto, nota 10. Vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O encontro de Elias com Acabe. O pastor Clayton Pomerene, no seu texto de apoio, ele destaca algo que é interessantíssimo, que na Bíblia existem diversos profetas palacianos. Profetas palacianos que são profetas compromissados com Deus, a exemplo do profeta Isaías. Mas existem profetas palacianos que falavam aquilo que o rei queria ouvir, que não tinham compromisso com Deus. E tem uma galera hoje que fala aquilo que o povo quer ouvir. E não aquilo que Deus quer falar à igreja. São pessoas que têm a oportunidade de pregar e de ensinar e falam aquilo que o rei deseja ouvir. Por exemplo, fala aquilo que agrada ao povo, fala aquilo que é palatável, fala aquilo que satisfaz o ego. E é por isso que essas falsas teologias do nosso dia a dia, essas falsas idolatrias que estão surgindo no nosso tempo, têm ganhado espaço. Porque as pessoas estão procurando aquilo que agrada, que satisfaz. E não aquilo que muda a sua vida. Não aquilo que faz abandonar o pecado. Elias não. Elias fala da verdade de Deus. Fala contra o pecado. Fala contra a idolatria. Fala contra aquilo que está errado. E aponta para uma vida de santidade em Deus. Eu espero te ajudar muito nessa aula de hoje. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O coração endurecido. O pastor Clayton Pomerene, nesse primeiro subtópico do terceiro ponto, diz que a idolatria em Israel trouxe consequências terríveis. E outro detalhe, o coração endurecido de Acabe, essa vontade dele de se envolver com a idolatria, com os outros ídolos, acabou trazendo consequências. A primeira consequência que encontramos aqui é uma seca que durou vários anos. Essa dureza do coração de Acabe trouxe, então, por exemplo, a falta de discernimento de entender quando Deus estava falando através dos profetas. Tem muitas pessoas que estão com o coração endurecido no nosso tempo, que não escutam mais os profetas de Deus. E também, o coração de Acabe se tornou um coração impossibilitado, porque ele queria de se arrepender, voltar para os caminhos do Senhor. Ele entrou em um caminho terrível. Warren Wiersbe, comentando em seu comentário sobre essa atitude de Elias quando se encontra com Acabe, ele diz que Elias era um homem pautado pela palavra de Deus. Você também deve ser pautado pela palavra de Deus. E quando ele se encontra com Acabe no Monte Carmelo, para ser usado por Deus, ele é um porta-voz do Deus vivo. Tem sinais, tem poder, tem fogo do alto. O pastor Clayton comenta, com base em 1 Reis, capítulo 18, 17, que a primeira atitude de Acabe ao ver Elias é chamar Elias de perturbador de Israel. Ou seja, Elias foi chamado de perturbador de Israel porque o coração do rei de Israel, no caso aqui Acabe, era um coração endurecido.
O pastor Clayton ainda cita no texto de apoio uma comparação muito interessante, por exemplo, entre a atitude do profeta Natan com Davi e a atitude agora de Elias com Acabe. Quando nós olhamos para a Bíblia, o profeta Natan também confrontou Davi. Elias também confrontou Acabe. Elias foi direto ao ponto, falou contra a idolatria, porém Acabe não se arrependeu. Davi, quando percebeu seu pecado, ele se arrependeu e ele percebeu que tinha cometido algo terrível contra o Senhor. E é por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Acabe, quando ouviu as verdades de Deus, endureceu seu coração mais ainda. Já o próprio Davi se arrependeu diante do seu erro. Natan e Elias foram usados por Deus. O próprio Elias fala das verdades de Deus e que você também seja usado por Deus. E agora, no Monte Carmelo, Elias prega, desafia os profetas de Baal, de Asera, e ele está diante de uma população, diante do rei, para anunciar a mensagem do Deus vivo, o poder do Deus vivo, para que os filhos de Israel fossem impactados por Deus. Para finalizar a aula de hoje, o segundo subtópico, o último também da aula, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a sequidão espiritual do rei. O pastor Clayton Pomerene, finalizando então essa lição, ele destaca que o rei de Israel, o rei Acabe, era um homem seco espiritualmente. E essa sequidão do seu coração se refletiu na sequidão em juízo sobre o povo de Israel durante 3 anos em período de seca. E para finalizar a aula, eu quero destacar para você algumas questões que provocam, então, frieza espiritual nos corações. O que provoca frieza espiritual no nosso coração é quando damos lugar ao pecado. Em segundo lugar, a frieza espiritual é causada em nós quando nós voltamos o nosso olhar mais pela busca dos bens materiais, por tratados políticos, por exemplo, como o próprio Acabe estava fazendo. Em terceiro lugar, a frieza espiritual também é causada quando nós menosprezamos a palavra de Deus, a verdade de Deus, o poder de Deus. Gente, Elias orou, o fogo do céu desceu, consumiu o altar, banhado em água. E Elias apresentou aquele sinal de forma poderosa, mas Acabe não creu. E a frieza espiritual é causada também quando agimos de forma indiferente para com o outro que precisa. Acabe agia assim, perseguindo os profetas de Deus. Gente boa, que essa palavra possa ter falado com você. Se eu te ajudei na aula de hoje, eu espero que sim, tá? Comenta aí se eu tô te ajudando já nesse trimestre. Deixa aí teu comentário, eu fico muito feliz quando você faz isso. Tira uma foto aí, nota 10. Posta aí no Instagram, quero te ver lá, tá? Eu quero te ver nos stories, marca a gente lá, vou ficar feliz em te ver conosco na EBD. É claro que eu quero trazer algumas dicas de leitura. Primeira dica de leitura é o texto do pastor Clayton, que está muito bom. Vale a pena você ter esse material em mãos. Inclusive, tem uma live minha com o pastor Clayton aqui na playlist da classe dos adultos. Ele respondendo aí a respeito das polêmicas que foram geradas no início desse trimestre. Pastor Clayton é um homem de Deus, você vai perceber isso. Segundo texto que eu quero trazer como dica é o texto do pastor Charles Swindoll, Elias, um homem de heroísmo e humildade. Esse material muito legal para quem vai estudar nesse trimestre. Outro texto é um texto, livros históricos do Flávio Della Verchia, onde nós estudamos o livro de Reis, publicado pela editora Vozes. Muito bom esse material para quem gosta de estudar teologia. Outro texto que eu tomei como base, comentário sobre os livros históricos do Warren V. Erbsen. Gente boa, que Deus te abençoe, tá? Um beijão no teu coração. Nossa próxima aula, deixa eu ver aqui que a gente vai estudar, viu? Labareda de Fogo de Jesus. Vai ser a nossa lição de número 4, onde nós vamos estudar sobre Elias e os profetas de Asera e Baal. Sobre esse detalhe do altar, sobre o fogo descer do céu, vou deixar para a próxima aula com você aqui, tá? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia,
treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.